mas do temporal no sentido de também sairmos do lugar de risco, do lugar de insegurança, do lugar onde, sabe quando sua mãe, quando você era pequeno, sai daí filho, você não está vendo o temporal que está se formando, você pode se prejudicar por causa desse temporal. Então o temporal na maneira mais ampla que nós podemos olhar, mas com o foco principalmente na questão de como nós tratamos a vida, como nós tratamos as coisas do nosso dia a dia. Será que nós não estamos correndo muito risco? Eu queria muito mesmo que o Espírito Santo te revelasse como Ele falou no meu coração. Será que não estamos sendo ditados completamente pelo tempo? Será que o que determina as nossas vidas, as nossas ações, o nosso acordar, será que não é o temporal? Não é aquilo que é passageiro? Sabe aquilo que, puxa vida, hoje está, amanhã sopra. E quando nós olhamos esse texto já faz um tempo que eu estou refletindo nele, quando nós olhamos todo o livro de Eclesiastes, e olha aqui para mim, eu quero fazer uma recomendação para você. Tira essa semana para ler o livro de Eclesiastes inteirinho, tira de verdade, assim, algo que você pode colocar no seu coração como sabedoria para a sua vida. Pegue o livro de Eclesiastes essa semana e comece a fazer uma leitura para entender tanta sabedoria que o escritor, que nós atribuímos a Salomão, quanta sabedoria ele coloca e quanto entendimento. Mas eu quero já fazer um entendimento para você. Esse Salomão, sábio, o homem mais sábio de todos os tempos, o homem mais rico de todos os tempos, a grande conclusão que ele fala, logo no capítulo 1 de Eclesiastes, ele fala: tudo debaixo do sol é vaidade. A maior conclusão que ele chega da vida temporal é: nada faz sentido. Quem vive no temporal vai perceber que, infelizmente, nada tem sentido debaixo do sol. E quando nós entendemos debaixo do sol, o que ele está querendo dizer é uma separação de dois tempos. O tempo debaixo do sol é o tempo Cronos que nós temos aqui, que somos marcados. Hoje estamos aqui, amanhã estamos lá. Hoje estamos bem, estamos alegres, amanhã estamos tristes. Hoje estamos com muitas coisas boas, amanhã não estamos com coisas boas. Enfim, esse tempo que muitas vezes nós pensamos que ele é eterno e vivemos como se fosse ele eterno, ele é passageiro e não leva a nada. E eu não quero ser, jamais vou ser o profeta do caos, de tragédia e de querer colocar e que a gente seja movido para nada faz sentido, a vida é vida. Não é isso que eu estou querendo. Estou querendo dizer que nós podemos aprender com a sabedoria de Salomão a lidar com o tempo, lidar com a realidade da vida. Afinal, quem aqui já está na eternidade consumada, já no céu com Jesus? Ninguém está aqui. Talvez algumas pessoas que você ama já esteja, mas nós não estamos. Nós estamos fadados e talvez até sentenciados, se nós não colocarmos a nossa mente para buscar a sabedoria de Deus para tratar, talvez estejamos sentenciados a essa vida temporal, a essa dor, porque quando nós olhamos, essa é a realidade. Veja bem, o Salmos 90, o mesmo salmo que fala que os dias da nossa vida chegam a 70, e se alguns por sua robustez chegam a 80 anos, orgulhos desses é canseira e enfado. Quer dizer, a vida, por mais que pareça ser eterna, e muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse passar, acumulamos e tentamos tudo como se tudo isso aqui fizesse sentido. A verdade da vida, olha aqui para mim, gente, vou falar uma sentença terrível. A verdade da vida o fim dela é morte. Eu preciso fazer essa reflexão com vocês, para nós termos no nosso coração e buscarmos verdadeiramente o sentido da vida. Porque quando nós olhamos, e essa é a conclusão que o sábio Salomão chega, cara, se nós não pararmos para pensar e deixarmos a vida correr, cara, você vai ser o mais infeliz. Quem aqui já acordou feliz e no meio do dia, cara, a felicidade se foi? Ou melhor, quem dormiu numa euforia tremenda,
e no outro dia de manhã, não quero ver ninguém, nossa, eu quero ficar no meu quarto escuro, escondido. Num dia anterior era pura euforia, uma festa. No outro dia a vida já não tem mais sentido. E é justamente isso que Ele quer nos ensinar, para nós aprendermos a lidar com isso, porque isso é uma realidade. A vida temporal é marcada por essa realidade, mudança. Aqui tudo muda, tudo muda. Então é essa descoberta que nós devemos entender, não para simplesmente ser fatalista, não faz sentido morrer, eu quero ficar deitado, não tem nada, não quero mais saber de ninguém, porque não tem sentido. Não é isso, é de nós encontrarmos, e é isso que eu quero trazer, a solução para ter, diante dessa realidade, como eu posso caminhar estando de pé, apesar das lutas, apesar do que eu estou vendo é terrível, e eu continuar com um sentimento, mas minha vida não tem nada a ver com isso. Então é isso, e eu acredito muito, de verdade, que nós devemos fazer análise sobre isso, porque a fatalidade dessa vida é: tudo passará. Sabe, talvez a frase mais correta que nós deveríamos ter para tudo é: vai passar. Mas essa frase é maravilhosa. Rosângela está passando por uma prova, né? Estou citando um exemplo. Quando eu chego para Rosângela e falo: Rosângela, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, vai passar. Ela vai ficar totalmente feliz, porque ela não quer mais o que ela está passando, porque é um momento de luta. Mas ao mesmo tempo que a Rosângela está passando por uma luta, uma outra pessoa está passando por um instante de alegria. Sabe aquela alegria imensa? E assim, gente, talvez a minha palavra seja um pouquinho dura no sentido de reflexão, de entendimento, mas é justamente para nós entendermos que essa é a realidade da vida temporal. E é esse lugar que eu quero te chamar. Saia desse lugar, pelo amor de Deus. Saia desse lugar, porque esse lugar não tem nenhuma possibilidade de felicidade. Não existe. Só é ilusão, como o próprio Salomão, como o próprio sábio fala. Tudo vai ser uma ilusão, porque ao mesmo tempo que eu estou feliz com algo que está acontecendo, do outro lado ou perto de mim, alguém está triste porque perdeu um ente querido, alguém está triste porque perdeu o emprego, alguma família está destruída porque um filho está no caminho das drogas. Enfim, cara, essa é a realidade. Essa é a realidade dessa vida temporal. Então, ao mesmo tempo que essa fala, tudo passará, é maravilhosa, ela também é terrível. Ela é terrível, gente. E assim, quem aqui no nosso meio não passou por uma situação na vida que mesmo com essa fala, mas por quê? Mas por que eu estou passando por isso? Quem, na perda de alguém que ama, de alguém que, poxa vida, sabe que era uma pessoa maravilhosa, de repente se depara com o luto, fala: mas que resposta eu vou ter para isso, Zé Hilton? Eu posso falar: não, isso vai passar, esse sentimento vai passar, mas não faz sentido. Eu estou sentindo a ausência de alguém que eu amo, mas com todas as minhas entranhas. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, e eu quero ser um pouco trágico nisso, para que a gente possa entender o quanto é trágico, para que a gente possa buscar e investir o coração na solução disso. Sabe, é muito difícil, gente. Essa vida temporal, ela é realmente difícil. E eu não estou querendo que nós fiquemos o tempo todo pensando nisso, porque é terrível. Eu tive que passar por isso agora, porque eu tive que fazer essa reflexão para trazer para vocês. E eu falo para vocês, me dói pensar. Mas ao mesmo tempo, como é bom o consolo. Você saber que diante de tudo isso nós temos um consolo, nós temos uma esperança, nós temos para onde olhar, nós temos um caminho a seguir, e muito mais que isso, nós temos um destino completamente diferente, que muda tudo esse sentido. Então quando eu penso, e eu sei que você sabe o que é isso, pense comigo, gente, eu amo a Rosângela, eu amo o Guilherme, a Camila, meus filhos, e talvez você sabe. E quando eu falo isso, é um tipo de amor que até dói. Não sei se você consegue entender esse tipo de amor de filho, amor de esposa, sabe? Um amor que, cara, isso dói em mim, o tanto que eu amo essa pessoa. Mas quando eu penso na vida temporal,
e eu tenho que chegar a esse pensamento, eu vou me separar deles. Cara, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo minha esposa, mas essa sentença temporal me dá uma clareza: um dia nós iremos nos separar, um dia eu não estarei com eles. Você consegue entender a dor de você só imaginar? Não que nós ficamos pensando nisso, mas cara, eu não consigo imaginar separado da Rosângela, eu não consigo imaginar separado dos meus filhos. Mas o processo do temporal é isso. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos colocar isso no nosso coração, assim com todo o nosso entendimento. O pecado acabou com todas as possibilidades de felicidade temporal. Ele acabou. O pecado é o inimigo que rebentou a possibilidade de felicidade com o olhar temporal, com a vida temporal. O pecado acabou, porque o pecado me traz no pensamento essa sentença: cara, hoje eu estou feliz pra caramba, mas vai passar. Hoje eu estou com as pessoas que eu amo, mas vai passar. E você sabe, gente, eu vou confessar para vocês uma coisa que me trouxe também essa reflexão. Eu senti isso quando perdi minha cachorrinha essa semana. Besta, estou falando algo bem tonto, mas é real. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E o tempo dela comigo, com a nossa família, se foi, encerrou. E dói essa sentença que o pecado colocou, que cara, não tem mais possibilidade. Quer dizer, no olhar temporal, o destino é separação, é morte. E a menos que nós mudemos isso na nossa vida, no nosso coração, nós estamos fadados a isso. E por que pessoas perdem o sentido da vida, gente? Por que crentes perdem o sentido de viver, de acordar? Porque alguma coisa temporal aconteceu e não conseguiu sobressair ao temporal e foi realmente vítima da sentença natural. E nós precisamos, gente, olhar para dentro de nós, para o nosso coração, e entender que, a despeito de tudo isso, esse não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. No próprio livro de Eclesiastes, que fala que há tempo para tudo, se você abrir no capítulo 3, versículo 11, diz assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. No fundo, independente de se tem Cristo, se não tem Cristo, todo ser humano, todos os que foram criados, tem dentro de si o anseio pela eternidade. E não é verdade, gente? Pense aqui comigo, agora eu falando mesmo nessas situações que eu estou falando, eu olho para os meus filhos e o meu anseio eu quero viver eternamente com eles. Eu olho para as pessoas que eu amo, para os momentos. Você pensa no momento mais feliz da sua vida, talvez o casamento, talvez o nascimento do filho, talvez o momento que você aceitou a Cristo, o momento mais feliz. Qual é o nosso desejo? Que esse momento pudesse ser eterno. Puxa vida, como eu queria que esse momento fosse eterno, eternizar isso. E é justamente, a palavra de Deus fala que isso Deus colocou dentro do nosso coração, esse anseio pela eternidade. A grande questão é como nós lidamos com esse anseio. E o que eu quero caminhar para aquilo que Deus tem colocado no meu coração para dividir com vocês escuta, Deus se preocupa com o nosso anseio. Deus se preocupa, e Ele não está alheio aos nossos sentimentos e às nossas dores. Esse Deus, e
Isaías capítulo 59 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão agravados, para que não possa ouvir, que não possa salvar. Quando nós olhamos o Deus dos hebreus, o povo 400 anos escravo no deserto, e de repente Deus chama Moisés, chama um príncipe e fala: eu ouvi o clamor do meu povo e estou enviando o socorro. Então, a primeira coisa que nós temos que entender no nosso coração: Deus não está alheio a tudo isso, Ele se importa com o nosso sentimento, Ele se importa com os nossos anseios, Ele se importa com aquilo que nós nos importamos, e muito mais do que isso, Ele ouve o nosso clamor. Mas esse Deus soberano, que é muito maior do que nós imaginamos, Ele não tem uma resposta paliativa para resolver um problema imediato, sabe? Pá, você está doente, eu te curo. Ele tem isso, mas não é essa a resposta. Quem está me entendendo? Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é a resposta para tudo. Mas a grande resposta que Ele tem não é a resposta para um problema, é resposta para o problema. Porque nosso problema não é a tristeza, nosso problema não é a angústia, nosso problema não é as crises que nós enfrentamos, nosso problema nem é a morte. Nosso problema é a ausência dele na nossa vida. Nosso problema é o pecado, que o mesmo texto, preste atenção, é importante nós entendermos a Bíblia, que o mesmo texto que fala: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, eis que os ouvidos não estão agravados, um pouquinho mais adiante ele fala: mas os seus pecados fazem distinção entre vocês e Deus. Então nosso problema, o problema da humanidade, o problema que existente é pecado, gente. E talvez algumas pessoas não entendem por que nós falamos tanto sobre isso, porque esse é o problema. O problema é o pecado. O problema não é resolver: eu estou triste e ficar alegre. Não, você vai, pense comigo, gente. Jesus Cristo no seu ministério terreno operou vários milagres. Ele ressuscitou alguém? Vocês já vão lembrar de Lázaro, é lógico, mas ele deve ter ressuscitado um monte de gente. Qual foi o final dessas pessoas que ele ressuscitou? Qual foi o final? Morreu. Porque não é esse o problema. Eu não quero morrer, não é esse o problema. E muitas vezes nós focamos a vida inteira como se, se eu tivesse uma casa teria resolvido, se eu tivesse um melhor emprego teria resolvido, se eu tivesse um namorado se resolvia, se minha esposa, tudo temporal. Tudo temporal. Se nós mudarmos o nosso olhar, tudo muda na nossa vida. Mas sejamos bem sinceros, gente, como nós olhamos e enfrentamos as nossas crises? Senhor, resolve, Senhor, resolve, Senhor, resolve. Esquecemos que existe algo muito maior que Ele tem para nós, para as nossas vidas, que esse Deus que se importa com nós. Eu quero que você preste atenção nisso, gente. Preste atenção nisso definitivamente na sua vida. Esse Deus se importa tanto com você, esse Deus se importa tanto com a sua criação, com os seus filhos, que Ele sai da eternidade. A eternidade, servido, cheio de glória, onde um dia é como 1000 anos, onde o que existe é simplesmente um tempo, o tempo do Senhor. Não existe esse tempo que nós conhecemos, passado, presente e futuro. Ele está na eternidade porque Ele é. Ele deixa a eternidade, se desfaz de toda a sua glória, vem como um homem, pisa na terra, cumpre o seu ministério, serve a humanidade, dá vida para resolver o nosso problema com o temporal, e coloca dentro de nós uma possibilidade: a eternidade, de não viver mais por aquilo que nós estamos olhando, pelas consequências do que está acontecendo, mas ser movidos por algo muito maior do que isso, porque Ele coloca dentro de nós, Jesus Cristo coloca dentro de nós a eternidade. E o que Ele nos oferece não é uma cura, não é uma solução de: eu agora encontrei um amiguinho, eu estou feliz.
Cara, isso não é nada. Agora eu tenho um namorado, sou feliz. Mentira, você não é feliz. Você não vai ser feliz porque arrumou um namorado, uma namorada. Você não vai ser feliz porque arrumou o melhor emprego do mundo. Você não vai ser feliz porque foi curado. Não vai. A única possibilidade de nós superarmos tudo isso é nós entendermos e aceitarmos dentro de nós essa eternidade, viver pela eternidade, não por aquilo que nós estamos vendo. Mas vamos ser bem sinceros, gente. Nós crente, eu sou crente, cara. Quando eu falo eu sou crente, cara, eu não estou querendo dizer de superioridade, nada. Eu estou falando, eu amo Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a eternidade está dentro de mim. Mas, cara, é tão difícil lidar com isso, gente. É tão difícil lidar, mesmo você lutando todos os dias. Aí eu penso, e se eu não lutar? Como é que vai ser? E se eu não ouço sobre a eternidade o tempo todo? O que eu fico ouvindo o tempo todo é das coisas passageiras e temporais. O tempo todo, a única coisa que eu leio, a única coisa que eu assisto, a única coisa que eu vejo é as coisas passageiras. Como é que fica o meu coração? Como é que ficam meus anseios? Eu vou ansiar pela eternidade, eu vou ansiar por soluções imediatas, por comparações. Ah lá, aquela família é tão linda, está passeando e eu estou aqui ralando. Nós não vamos, se nós não colocarmos no nosso coração esse entendimento e a compreensão desse amor tão grande por nós, capaz de entregar a vida. Ele se preocupa, e Ele se preocupa conosco. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, no ministério de Jesus, Jesus cumpre o seu ministério, anda com os seus discípulos, com seus 144, com seus 70, com seus 12. Mas aí ele vai chegando no final do seu ministério. Ele sabe o que é a ausência, ele sabe o que é a separação. Ele entende da separação. E aí ele fala: eu preciso consolar o coração desses caras. Eu preciso consolar o coração desse, porque eu já anunciei, eu acabei de anunciar que eu vou morrer. E vai doer, vai ser sofrido para eles ficar sem mim. Eu não posso, eu me importo com ele, eu me importo com as dores, eu me importo com o sentimento deles. Eu preciso trazer um consolo para os corações deles, para eles se manterem firmes, apesar de a minha intercessão um pouquinho mais à frente será: Senhor, não tire deste mundo, mas livre do mal. Eu preciso consolar. E eu queria que, se você pudesse abrir o Evangelho de João, capítulo 14. Eu estou caminhando para a conclusão daquilo que Deus colocou no meu coração. Antes dele terminar o seu ministério, sabendo de todas as dores que os seus discípulos iriam atravessar, todas as batalhas por causa da ausência dele. Porque imagina, caminharam com Cristo, criaram uma expectativa que agora tudo está resolvido. De repente, Jesus Cristo fala para ele: cara, meu ministério está chegando ao fim, eu estou indo para a cruz, cara, eu preciso passar pela cruz. E como é que fica a cabeça? E eu volto para mim e para você: como é que fica a nossa cabeça com as separações, com as crises que nós enfrentamos, com as situações que, poxa vida, fatalmente vão aparecer na nossa vida? Como nós vamos enfrentar? Eu quero aprender com você como Cristo tratou com os seus discípulos, para cuidar e curar dessas feridas, e que eles possam realmente estar firmes. João 14, 1 em diante. Eu queria que você colocasse no seu coração essa leitura. Coloque no seu coração, sabe? Coloque assim, como se fosse Jesus Cristo falando para você, sabendo: eu sei da sua dor, eu sei da tua tristeza, eu sei da sua angústia, eu sei que está doendo a separação, eu sei que está doendo esse momento que você está passando, eu sei que vai doer o que tem para vir pela frente, vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil, mas eu te escolhi e eu quero realmente tratar isso com você. Aí ele diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o consolo vindo. Na casa de meu Pai, na eternidade, do lugar que eu já tenho preparado desde a fundação do mundo, tem
tem muitas moradas, fique tranquilo. Ei, Ele não trouxe uma palavra, escuta, vai dar tudo certo, não, esquenta não, vai resolver, não, escuta, existe algo muito maior do que tudo isso. Na casa de meu pai tem muitos aposentos, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo teria dito para você. Portanto, ei, fica tranquilo, essa minha ida só faz parte daquilo que eu tenho para você. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar o lugar para você. Então já tem um lugar preparado. Ei, fica tranquilo, está difícil, dói, vai ser sofrido, talvez você vai sofrer sofrimento de morte, mas fica tranquilo, eu já tenho um lugar preparado para você. Eu já tenho um lugar preparado. Pode colocar o próximo versículo. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, eu voltarei de novo. Ei, não é o fim não. Eu estou voltando, tá? Ei, eu vou vir te buscar. Eu não estou indo sozinho, porque o que eu tenho que passar, eu tenho que passar. Mas na volta você vai comigo, porque para você ir comigo eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar. Porque eu estou indo preparar um lugar para você, mas eu voltarei, vou vir te buscar. Ele coloca dentro da igreja, dentro dos seus discípulos esse anseio. Ei, eu quero que o Senhor volte logo. Eu quero a vinda de Jesus, porque isso aqui é passageiro. Quando Ele vier me buscar, será eterno. Ele tem um lugar de eternidade, de felicidade para a minha vida, mas Ele fala para mim, eu tenho que aguardar e esperar. Ai meu Deus, será que nós temos ainda esse anseio? Temporal, está tão assim que, ai Jesus, não volta não. Está tão gostosinho aqui, tem umas coisinhas tão legais acontecendo aqui, eu nem lembro, nem anseio, nem oro quando falo em voltar, mas poxa vida, o jovem vai falar, mas eu nem casei. Ei, mas um noivo já te comprou com o sangue dele, e ele já foi construir a morada, e vai ter uma morada que não se compara com nada daquilo que nós podemos imaginar. Então anseie pela vinda dele. Eu levarei você para mim, a fim de que onde eu estiver, estareis vós, estejais vós também. Pode passar o 4. E vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Gente, eu quero, para a gente concluir o que eu tenho para falar, gente. Mesmo andando, preste bem atenção no que eu quero falar, no que Deus coloca no meu coração. Mesmo andando com Jesus, nós precisamos aceitar que temos dúvidas. Mesmo caminhando com Jesus, existem perguntas ridiculamente sinceras. Aos olhos de todos parece que é ridículo, mas é verdadeira e é sincera. Sabe aquela pergunta da escola que você quer fazer, toda a sala quer fazer, mas só o Joãozinho que levanta a mão e fala, eu tenho uma pergunta para fazer. Aí na hora que o Joãozinho pergunta, todo mundo dá risada, mas no fundo, todo mundo queria fazer aquela pergunta, porque cara, mas eu não posso falar que eu estou inseguro, eu não posso falar que eu não tenho fé, eu não posso falar que eu não conheço Jesus, eu não posso falar que eu não estou entendendo o que ele está falando. Duas pessoas se levantaram com duas perguntas que no meu olhar são as perguntas mais fortalecedoras, que muda tudo na nossa vida. Perguntas sinceras, de crentes sinceros, apaixonados por Cristo, mas que não entenderam ainda, que não entenderam na plenitude. Primeiro, Tomé levanta e pergunta, cadê o texto? Pode continuar o texto aí. E Tomé vai e pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Sabe o que eu quero dizer, gente? Nós precisamos de sinceridade com Cristo, gente. Nós vivemos o mundo da maquiagem, do fake, que o importante é mostrar, não, eu estou bem. Cara, nós estamos diante de Cristo, daquele que sonda, conhece o nosso coração, e Ele não sonda e conhece para nos condenar, mas Ele sonda e conhece para que nós possamos apresentar diante dEle nossas falhas, nossas culpas, nossos erros, as nossas indagações. Eu não estou entendendo, você está falando aí, o senhor acabou de falar que nós já conhecemos, mas cara, eu não conheço o caminho.
Está faltando alguma coisa aqui dentro de mim, Senhor, me responda. E aí Jesus vai e responde, e assegura com essa frase que para mim é a grande frase da nossa vida, gente. Ele se apresenta mais uma vez como Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa de uma pergunta sincera, ele responde a maior verdade da vida. O que ele quer dizer? Eu não estou aqui para indicar o caminho para vocês. Eu não estou aqui para mostrar um GPS. Pega aqui esse GPS aqui, ó. Se acabar a bateria, você está lascado. Eu não estou aqui para te apresentar um mapa do caminho. Escuta, está aqui esse caminho, vai. Segue aqui, ó. Não sei se vocês já passaram por essa situação de você ir para um lugar, está num lugar meio perdidão, e a pessoa vai e fala: escuta, aqui você vira para a direita, quando descer 5 quadras você vira para a esquerda, tem um farol, não é nesse farol, é no outro farol você vira para a direita, só que aí depois você vai, aí você fala: cara, eu vou ter que perguntar de novo, porque eu não estou sabendo nada desse caminho. Jesus Cristo, ele fala: cara, eu não vim aqui para indicar um caminho para você, não. Eu vim aqui para falar para você, eu sou esse caminho. Eu não estou aqui para falar para você ir, eu estou aqui para falar: eu estou com você todos os dias nesse caminho. Se você permitir, eu estarei com você todos os dias. Aqui, ó, vira para a direita. Aqui, ó, caminho para cá. Segue em frente. Agora levanta, vai para o alto, pausa, adora. Eu estou com você todos os dias. Não é um apontamento de caminho, é o caminho. Ei, o caminho está disponível para todos nós. Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E se Ele está falando, não endureça o seu coração. Aceite esse caminho entrar na sua vida, penetrar no mais profundo. Talvez você entre nessa noite com todas as dúvidas do mundo, mas Jesus Cristo está falando: eu sou a resposta. Eu sei que você está com dúvida, tire toda a dúvida, porque eu sou a resposta. Não precisamos de resposta, precisamos de Jesus. Não precisamos de gurus, não precisamos de respostas eloquentes, nós precisamos de Jesus dentro de nós, Jesus em nós, em nossas vidas. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Continua a leitura para a gente. Se vós de fato tivesse me conhecido, tereis conhecido também meu Pai. Desde agora vos conheceis e viste. Ó, outra pergunta. Mais um fera se levanta. Tipo, cara, vocês estão falando tanto de Pai, está falando tanto de Pai. Jesus, me ajuda, eu não estou entendendo. Mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Vocês conseguem entender? O maior problema da humanidade, o maior problema nosso é o problema da paternidade. E muitas vezes nós aceitamos isso. Normal, eu não entendo, pai. Eu tive um pai ruim, e não entende. Ei, o Pai já resolveu todos os nossos problemas. Ele já se mostrou, Ele quer ser conhecido, Ele quer cuidar de nós. Essa é a solução da nossa vida, o Pai. E Jesus Cristo mostrou: eu sou. Não um pai que você conhece com os seus sentimentos, não um pai que você conhece com abandonos, não um pai que você conhece que muitas vezes quer tentar fazer o bem, mas machucou. Eu sou aquele que resolve todos os problemas. Próximo texto, só para a gente concluir. Mostra-nos o Pai, isso será suficiente. Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como pode dizer: mostra-me, mostra-nos o Pai? Ei, quanto tempo o Pai está se mostrando para você? Quanto tempo o Pai está batendo no seu coração? Eu falei: ei, eu quero apenas cuidar de você. Eu quero apenas a oportunidade de realmente ser o caminho para você. Quantas vezes o Pai já está se mostrando, se revelando, e muitas vezes você está endurecendo o coração, buscando paternidade aonde não tem. Ei, olha aqui para mim, igreja, com todo o meu sentimento, com todo o meu amor. Não existe paternidade real que vai nos dar destino fora a paternidade do Pai.
Mas eu preciso falar uma coisa: se nós não aceitamos a paternidade de Deus, nós vamos ter paz. Eu vou falar uma palavra dura para você: quem não é filho de Deus é filho de Satanás, porque ele adota todos que aceitam a orfandade. Mas o Pai está todo o tempo batendo no nosso coração e falando: eu me mostro para você. Ei, chega de ficar carente. Você tem um Pai que te guarda, um Pai que te protege, um Pai que está com você. Sabe, igreja, eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, para a gente adorar o Senhor. Talvez você está aqui nesta noite e de alguma forma você entende que no temporal não há segurança. A igreja não pode oferecer segurança. Nós não podemos ser aqueles que anunciam uma segurança temporal. Eu vou falar uma fala para vocês. Eu quero que vocês me entendam que isso é apenas para reforçar e fortalecer o entendimento. Existem uma série de coisas que nos ajudam no temporal. Existe uma série de coisas e eu não refuto nenhuma delas. Talvez você esteja triste, um psicólogo pode te ajudar. Talvez você seja um profissional que quer potencializar a sua vida profissional, um coach vai te ajudar. Talvez você tenha uma tristeza ou algo, poxa, um médico, um profissional de alguma área vai te ajudar. Mas sabe, igreja, mesmo eu sabendo de tudo, mesmo eu sendo coach, cara, quando eu entendi o que é a vida movida pelo temporal e a vida movida pela eternidade, eu abandonei tudo. Porque o único anúncio que eu quero, a semente que eu quero lançar nas minhas mãos, é a semente do Evangelho. A semente do Evangelho não é uma semente temporal. Não vai resolver, talvez muitas pessoas, eu estou triste, continuo triste. Talvez vai continuar triste, mas você vai saber lidar com essa tristeza, porque o eterno está dentro de você. Você vai saber lidar com isso, porque aqueles que nasceram de novo não vão mais olhar pelo temporal, mas serão movidos pela eternidade. Ei, eu sei que eu estou passando por isso, mas nada se compara àquilo que o Senhor já tem para a minha vida. Aí sim, aí sim, nós vamos voltar lá na primeira frase. Eu sei que está doendo, eu sei que não faz sentido, mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Até as ilusões, sabe? Eu estou feliz, eu estou alegre. Tudo isso vai passar, porque eu sei que está preparado para mim. Eu sei que a eternidade já foi colocada dentro de mim. E sabe a boa nova? Eu quero concluir com essa palavra. E eu queria pedir para você se colocar de pé para nós concluirmos. A eternidade, embora para muitos, eu quero que você coloque muito coração nisso que eu vou te falar. Embora para muitos a eternidade ela seja algo obscuro, a verdade é, todos, preste bem atenção nisso que eu vou falar, todos irão para a eternidade. Todos, com Cristo ou sem Cristo, todos irão para a eternidade. A grande questão e a grande diferença é para onde você vai. Qual eternidade que você vai viver? Qual eternidade que realmente você já está vivendo? Sabe por quê? Aqueles que passarão a eternidade com Cristo já começam aqui a vida eterna. Não é uma proposta futura, não. Ai, se Deus quiser, ai, Senhor, tem misericórdia de mim, quem sabe eu vou morar com o Senhor. Não. A palavra de Deus era muito clara. A eternidade ela começa no momento de uma decisão, de uma escolha, que eu só posso fazer nesse tempo ridículo que nós temos aqui, 60 anos, 50, 80, só, depois disso não tem mais.
Ou nós decidimos nesse tempo por uma eternidade com o Senhor e começamos a partir de já uma vida eterna que não é mais movido pelo temporal, mas pelo eterno. Ou nós não vamos ter a oportunidade dessa eternidade com Cristo. E é isso que Ele nos chama. João capítulo 5, versículo 24, Jesus Cristo falando para os seus discípulos, Ele fala assim: em verdade vos digo, se você ouvir a minha palavra, crê naquele que me... tá ali, obrigado, melhor do que eu falando. Em verdade, verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Leia aí para mim. Crê naquele que me enviou. Quem naquele enviou terá a vida eterna, é isso? Terá a vida eterna? Tem vida eterna? Então ele está falando que é uma coisa instantânea, não é futuro, não é o que vai acontecer. Não falou, opa, se você crer um dia, quem sabe você vai ter vida eterna. Ele falou, se você crer em Jesus Cristo, se você crer que o Pai enviou a Jesus Cristo, se você crer, você tem vida eterna, não entrará em juízo, não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Ei, o Senhor nos chama para a vida eterna agora. Ei, a igreja é o ensaio daqueles que vão para a eternidade, que vai um dia ser consumada com a vinda do Senhor Jesus. Ei, o que eu quero que você saia com esse entendimento: nós temos dentro de nós o anseio não apenas mais pela eternidade, mas o anseio pela eternidade com Jesus Cristo. Eternidade com Jesus Cristo, Ele nos chama para esse lugar seguro. A partir daqui nós estamos seguros, aguardando a vinda do Senhor. Essa é a nossa segurança. Tem dores, tem dificuldades, tem crises, mas sabe, gente, sabe, eu pensando aqui, eu falei para vocês o quanto eu amo minha família. E não é uma coisa assim da boca para fora, é algo assim, e você sabe que eu estou falando, principalmente quando nós falamos em filhos. Cara, eu não quero nunca me separar, mas eu posso dar tudo para os meus filhos, e talvez eu possa ir para a eternidade e eles não irem comigo. A única possibilidade, e Jesus Cristo é maravilhoso por isso, Ele nos dá uma oportunidade, e eu tenho essa segurança, que um dia sim, Rosângela, nós podemos, eu creio que Jesus Cristo vai vir, mas talvez um dia nós podemos nos separar, porque só a morte nos separa. Pode acontecer, mas fique tranquilo, eu vou ficar tranquilo. Vai doer, Gui? Vai, mas eu tenho segurança, por causa de Jesus Cristo, nós nunca vamos nos separar. Por causa de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ter essa certeza: eu estarei sempre, sempre com o meu filho, sempre com a minha esposa. Por quê? Porque a melhor semente da vida eu lancei, foi lançada nos corações, a semente da vida eterna. Talvez eu não dei tudo, não dei todo o carinho que eles mereçam, mas eu sei que eles receberam essa semente e isso me alegra. Sabe, gente, talvez essa noite você possa ter pessoas aqui que está triste porque perdeu um ente querido. Eu quero dizer para você: ei, há uma possibilidade, mas não é frequentar a igreja, não é ser bonzinho, sabe, não é estar bem vestido, é a semente da salvação que nos dá a oportunidade de viver eternamente com os que nós amamos, gente. Feche seus olhos por um instante. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Eu quero que você coloque no seu coração. Eu sei que o Senhor está falando com você. Eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus Cristo. Se não entregou, eu não tenho outra coisa para falar para você. Não existe esperança para você. Se você não entregou sua vida para Jesus Cristo, não tem esperança para você. A
realidade é: você não passará a eternidade com Ele. Mas Ele, por te amar, Ele te traz aqui nessa noite para falar para você: estou te dando a oportunidade. Basta apenas uma decisão na sua vida. Talvez essa seja a noite. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Entregue sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez isso. Talvez até você sente no seu coração: poxa vida, eu sinto que eu já entreguei, mas eu nunca me dei um posicionamento. O Senhor fala: ei, se confessares diante do povo, eu estarei com você. Romanos 10:10. Que se tua boca confessar, gente, eu queria, não sei se vocês perceberam domingo passado, poucos perceberam. Teve uma criança que veio aqui à frente. Uma criança. Talvez o sentimento é uma criança. Mas gente, aquela criança teve um encontro tão verdadeiro com Cristo, gente. Depois ele foi para o lugar, ele falou, não conseguia parar de chorar. Sabe por quê? Ele teve um encontro com a eternidade. Esse encontro com a eternidade que talvez a gente até esqueça. Sabe aquela coisa? Puxa vida, às vezes eu esqueci que eu já encontrei com a eternidade. Eu tenho, sabe? E Deus está nos chamando para esse reencontro com Ele. Ei, eu estou, a eternidade está dentro de vocês. Se não está, aqui está a oportunidade. Aceita, recebe a Jesus Cristo. Eu quero dizer, tem alguém aqui neste lugar que quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que quer dar um passo para a eternidade, vai escrever o nome da vida e falar: ei, você vai morar com Jesus Cristo, e nós temos uma aliança que um dia estaremos juntos lá. Se tiver, vem aqui à frente. Se tiver alguém que quer reconciliar com Ele, a oportunidade está aí. Porque nós não podemos ser aqueles que vivem pelo temporal. Vem cá, minha menina. Deus. Isso, vamos aplaudir. Isso. A eternidade.